João Correia. Linkados aqui. Minuto Geográfico. Do Minuto Geográfico. Bom dia, professor. Muito bom dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes. Um abraço. Chegando aqui a informação, o Fundo da ONU para a Infância, UNICEF, está relatando agora há pouco, às 9h30, 10h30, chegando que 1,5 milhão de crianças fugiram da Ucrânia por causa da guerra e aumenta o número também de refugiados. A guerra tem provocado uma onda de migração que não para de crescer, professor João. Como é que você avalia isso numa Europa onde a população de imigrantes já é bastante considerável? Então, Nonato, a população migrante na Europa, a chegada de imigrantes já é algo a ser analisado. Deixa eu só pedir uma atenção. Deixa eu só pedir uma atençãozinha, que o seu som está com um problema. A gente vai tentar requalificar o som para que possamos ter a sua participação com boa qualidade. Então, a gente está falando com o professor João Correia. Toda sexta-feira ele tem a participação da coluna Minuto Geográfico, sempre às 10, mas fica nesse horário. Hoje ele está fazendo isso agora às 10h30. Vamos lá, vê se melhorou. Fala aí, João. Pronto, está funcionando bem agora? Está dando para ouvir direitinho? Sim, tudo certo? Melhorou muito. Ah, que coisa boa, maravilha. Então, Nonato, se a gente parar para analisar, a Europa ela tem recebido grande fluxo migratório, não somente de agora, como você bem disse, nos últimos anos, nas últimas décadas, a chegada de pessoas oriundas da guerra da Síria, pessoas vindas da Líbia, Argélia, Tunísia, Egito, todo aquele contexto do que a gente chama de Primavera Árabe. O Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo que separa a África da Europa, virou uma espécie de linha de fratura. Quantas pessoas tentaram atravessar aquele mar, saindo de uma zona de caos e de pobreza e de guerras, e tentando buscar uma vida melhor na Europa, tendo esse status de refugiado. Só que agora, essa migração, esse número de refugiados ocasionado pela guerra da Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, é significativo, é simbólico, porque agora os refugiados eles não têm origem árabe, em sua maioria. Não são refugiados africanos, são refugiados europeus. E isso gera uma onda aí de mais de 3 milhões de pessoas que fugiram da Ucrânia, fugiram da guerra e buscaram ajuda em outros países. Se a gente analisar o total entre refugiados e deslocados internos, refugiado é aquele que deixou o país, deslocado interno é aquele que deixou a cidade natal, deixou o estado, deixou a sua casa fugindo da guerra, mas ainda está dentro do país. Esse número passa aí de 10, fica entre 10 e 15 milhões. A gente sabe que a Europa já foi muito criticada, alguns países europeus, pela questão da não receptividade desses migrantes. Por vezes, os migrantes eles vão para a Europa e ocupam empregos, e eles fazem parte de uma mão de obra de empregos que os europeus não querem estabelecer, os europeus não querem trabalhar. Mas ainda assim tem a questão da xenofobia muito forte, a questão dos nacionalismos, a questão no tocante à religião, no tocante também a questão da origem étnica. Só que agora há esse fato, refugiados da Ucrânia, e eles são europeus, mas eles também estão sofrendo essa situação da não adaptação ou da não receptividade. Eu estou aqui com a tabela aberta, eu posso até compartilhar com vocês depois com os ouvintes. Só a Polônia, que faz fronteira porta com a Ucrânia, recebeu mais de 500 mil de refugiados. Para ser mais exato, 547 mil refugiados. Hungria, 133 mil, Moldávia, 97 mil. E, claro, eles vão para os países vizinhos e de lá eles vão buscar a vida em outros países. Alguns vieram para o Brasil, eu estava vendo a notícia agora, o Brasil recebeu mais de 200 refugiados da Ucrânia, mas é difícil falar sobre essa questão da adaptação, sobre essa questão da receptividade. Eu lembro que a
a Alemanha, na década passada, foi muito criticada porque recebeu, em 1 ano e meio, 900 mil refugiados. E aí disseram, eita, a Alemanha vai quebrar, como é que pode a Alemanha abrir sua fronteira para tanta gente de fora, isso vai aumentar a violência, como é que vai ser? Mas também tinham aqueles que defendiam, dizendo que o mundo tem fronteiras abertas, ou deveria ter, e que esses refugiados deveriam ser acolhidos. É uma guerra de narrativas muito forte entre os que são contrários e os que são favoráveis. O que é que os países, como esses citados, Polônia, Bélgica, Hungria, Eslováquia, Reino Unido e outros, podem fazer pelos refugiados, já que há um olhar meio de restrição por parte de algumas populações, não é verdade? Então, a ONU tem o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, com sede em Genebra, na Suíça. O Alto Comissariado faz um trabalho belíssimo em relação, no tocante aos refugiados, primeiro, nesses campos, para que eles possam se adaptar, na busca de adaptação no tocante ao emprego, aqueles que têm crianças, ter acesso à escola, porque, veja, é o desafio. Por vezes, o desafio é linguístico. Veja bem, você vai para um outro país que a língua é diferente da língua materna, da língua que você fala. Então, no caso agora dos ucranianos, o desafio é muito maior, porque na Ucrânia, basicamente, a população fala ucraniano, fala o russo, e, óbvio, tem as pessoas também que falam o inglês, mas a adaptação linguística, a questão da moradia, a questão do acesso à educação. O Parlamento Europeu, o Parlamento da União Europeia, a Ucrânia não faz parte do bloco ainda, pode ser que ela entre no próximo ano ou no outro ano, até 2024, mas o Parlamento Europeu aprovou um fundo bilionário para ser aplicado no que a gente chama de ajuda humanitária. Os Estados Unidos também aprovaram um pacote aí de mais de 10 bi, e parte desse pacote tem a questão militar, a compra de armas defensivas e tudo mais, mas também tem pacotes de ajuda humanitária para que essas pessoas possam realmente tentar seguir a vida. Mas é algo muito complexo, principalmente o seguinte, Nonato, quando bate uma crise econômica, quando a gente tem um desemprego ou a inflação, as pessoas tendem a culpar, as pessoas tendem a relacionar isso com a chegada dos migrantes. A violência cresceu, aí alguém diz, é a chegada dos migrantes. O desemprego vem crescendo. É porque a concorrência está chegando, e eles cobram mais barato para trabalhar. Então, por vezes, os argumentos são argumentos rasos, nacionalistas demais, relacionados à chegada ao fluxo migratório. Isso é muito preocupante. Interessante que a gente pode, para o ouvinte, para o internauta entender, é que a disputa entre Rússia e Ucrânia começou oficialmente de uma invasão russa à Península da Crimeia, 2014, quando o território foi transferido à Ucrânia pelo líder soviético Nikita Khrushchev, isso em 1954. A coisa vem de longe, né? Sem dúvida, absolutamente. Esse conflito, na verdade, se a gente parar para pensar, a Ucrânia fez parte da extinta União Soviética, era uma grande república da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Enfim, quando Lenin decide fundar a União Soviética na década de 20, depois da Guerra Civil, você tinha o contexto dos ucranianos, né? Kiev já foi a capital, já foi a cidade mais importante do Império Russo no passado. Então, há uma conexão histórica entre esses povos, embora sejam povos diferentes. Inclusive, só uma questão falando sobre a migração, eu não sei, Nonato, se vocês acompanharam, recentemente o presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fez um anúncio muito importante, dizendo que ele iria aceitar 100 mil refugiados ucranianos e que iria fornecer ajuda. Jovens, muitas vezes estudiosos, brilhantes, teriam oportunidade nas universidades. Obviamente que, quando ele fala de jovens brilhantes e com grande oportunidade, termina sendo o que a gente chama de fuga de cérebros. Fuga de cérebros. É como se eles quisessem selecionar a melhor mão de obra para que ela pudesse entrar. E aí vem uma crítica muito forte, porque recentemente, do ano passado para agora, para fevereiro, já foram expulsos dos Estados Unidos cerca de 25 mil pessoas oriundas do Haiti. Haiti, essa ilha da América Central extremamente pobre, que inclusive recentemente o presidente foi assassinado.
dentro de casa, dentro do próprio país, o Juvenel, tá? No Haiti. Então, criou-se essa história. Por que expulsar os haitianos, mas receber os ucranianos? Termina sendo uma questão assim, será que estão querendo selecionar uma mão de obra diferenciada? Será que isso é uma lavagem política, no sentido de querer mostrar uma boa ação momentânea, quando na prática a política migratória americana, por vezes, ela mostra-se cruel naquela fronteira com o México, inclusive com crianças sendo deportadas? O Haiti vive uma guerra civil, tem a questão da cólera, a questão dos furacões, a questão dos terremotos. É um país muito pobre e que fizeram essa comparação porque o Joe Biden na eleição, uma das pautas dele, humanitária, e da Kamala Harris também, a vice, era exatamente ter uma política migratória mais humanitária, diferente da política do antecessor, do Donald Trump, mas o que a gente percebe é mais do mesmo. A gente tem notado que alguns governantes, como da República Tcheca, estão tentando, para evitar realmente aprender com como lidar com o fluxo migratório, e estão tentando ver se repassam esses refugiados para outros países, como já vem sendo feito. Qual é a capacidade, por exemplo, dessa gente retornar? Agora uma pergunta é, quando houver uma negociação, esse pessoal retornar, deixar esses países para onde eles fugiram, para retornar para Kiev, por exemplo? Então, olha, é muito difícil. Eu vi essa notícia, a República Tcheca, ela pediu, né, à União Europeia ajuda para acolher e até 50 mil refugiados, porque disse que não tem recursos, não dá, eu não consigo receber, nossa economia já encontra-se no limite, e pedindo ajuda para as grandes economias, para a Alemanha, para a França, a Itália e companhia. Veja, isso vai acontecer. Foi um dos motivos, inclusive, tá, Nonato, que fez a Inglaterra, na verdade o Reino Unido, abandonar a União Europeia. Não sei se os ouvintes lembram do Brexit, a saída do Reino Unido do bloco. Primeiro país que saiu da União Europeia em mais de 60 anos de bloco, abandonou o projeto, porque os britânicos, em parte, eles se consideravam pressionados para receber refugiados, para receber migrantes, para abrir suas fronteiras, e não necessariamente eles queriam receber, eles queriam abrir as fronteiras. Foi um desses motivos, um desses entraves. Isso vai acontecer, isso vai ser muito comum. Veja, eu acredito que possa existir agora um cessar-fogo. Houve uma reunião na Turquia recentemente e a Rússia prometeu recuo significativo na região de Kiev. Hoje eu recebi uma notícia também que as tropas da Rússia desocuparam a região de Chernobyl, daquela famosa usina, né, do reator nuclear, daquele acidente em 86. Mas, veja, a Ucrânia ela está completamente destruída. Algumas cidades simplesmente foram devastadas, terra arrasada. Vão demorar para reconstruir o país, não vai ser do dia para a noite. E eu sou muito cético sobre um processo de paz. Cessar-fogo nem houve ainda oficial, depois teria que ter um tratado de paz, que está muito distante, e existe uma diferença entre o que se fala e o que se faz, absolutamente. Então, eu penso que a Rússia ela está ganhando tempo, reposicionando algumas tropas, e ela vai continuar a incursão militar, pelo menos no leste, no Donbás, em Mariupol, no Mar de Azov, no Mar Negro. Então, eu penso que hoje, na cabeça dos refugiados ucranianos, não há perspectiva de voltar para casa. Eles querem, mas eles não se sentem seguros. Então, se um dia tivermos um processo de paz, diante de toda essa loucura que está acontecendo no mundo, absolutamente, a gente pode ter uma migração de retorno, como já aconteceu em outras situações do mundo, em outras situações históricas, mas por agora é pouquíssimo provável que isso aconteça. A Agência Cultural da ONU acaba de divulgar a preocupação com dezenas de valiosas igrejas, locais históricos e museus que foram danificados pela guerra na Ucrânia e, principalmente, está preocupada com a cidade de Chernihiv, não sei se pronunciei direito, no norte do país, Perfeito. onde realmente é maior a destruição. Vamos torcer para que esse pessoal se ajeite e chegue a um bom termo
porque a vida está se tornando difícil para quem está em paz, avalie para quem está em guerra, não é isso? Perfeito, perfeito. A situação é muito complexa, não só na Ucrânia. Eu estava vendo aqui que os moradores estavam protegendo as estátuas, protegendo tesouros artísticos dessa ofensiva inteira, porque tem um patrimônio material, a vida das pessoas, como você bem disse. Se a gente parar para pensar, a África, que hoje tem 54 países, tem mais de 20 países em guerra civil. É verdade. A Síria continua em guerra e é uma situação muito difícil. Coreia do Norte também, com essa propagação militar. O Oriente Médio, que é um barril de pólvora, muitas vidas em risco, sem dúvida. Obrigado, até a próxima sexta-feira com mais uma aula excelente do professor João Ferreira. Um abraço. Obrigado, um grande abraço, Donato. Nós falamos aqui sobre exatamente o problema da migração. A guerra da Ucrânia está provocando a possibilidade de negociações que possam realmente celebrar um fim desse momento terrível para os ucranianos e para o resto do mundo também, porque até nós somos atingidos por conta dos preços que sobe tudo. 10h49. Minuto Geográfico, com João Correia.